A nave de transporte desceu pelas nuvens laranja do Trellus Prime, carregando 67 cadetes nervosos de 12 espécies diferentes. Através das janelas de observação, eles podiam ver a enorme estrutura da Academia Galáctica de Defesa erguendo-se das planícies rochosas abaixo. Era um lugar lendário, onde as melhores mentes militares da coalizão aprenderam a trabalhar juntas e a proteger a paz que durou 3.000 anos. Entre os cadetes estava um jovem do Rani chamado Prelox. Ele pressionou as mãos palmadas contra o vidro frio e observou a academia crescer. Suas guelras vibraram de excitação. Seu povo era anfíbio, com pele azul lisa e grandes olhos escuros projetados para ver em águas profundas. Ele treinou toda a sua vida para este momento. Seu pai serviu na frota da coalizão e seu avô antes dele. Agora era a vez dele homenagear sua família. Sentado ao lado dele estava um Seatok chamado Fragmento Cristalino 7. Os Seatok eram seres feitos de mineral vivo. Seus corpos eram formados por cristais geométricos que captavam e refletiam a luz. Quando eles falaram, suas vozes soaram como sinos de vento. O Fragmento 7 também estava nervoso, embora fosse difícil dizer olhando para eles. Sua superfície de cristal simplesmente vibrava em uma frequência ligeiramente mais alta do que o ponto normal em toda a ilha, um grupo de cadetes Vril. Os Vril eram seres insetoides com 4 braços, olhos compostos e delicadas asas dobradas nas costas. Eles clicaram e zumbiram um para o outro em sua língua nativa, apontando para coisas do lado de fora da janela. Um deles, uma mulher chamada Kirix, notou Prelox observando e acenou-lhe amigavelmente com 2 braços. Mas havia 3 cadetes sentados separados dos outros. Eles estavam no fundo do transporte, conversando baixinho entre si. Prelox nunca tinha visto sua espécie antes. Eles tinham pele macia em vários tons de marrom e rosa, cabelos na cabeça e apenas 2 braços e 2 pernas. Eles eram menores do que a maioria das espécies do navio, sem armadura natural, sem garras, sem asas e sem armas óbvias embutidas em seus corpos. O que são isso? Fragmento 7 perguntou. Seus sinos são suaves de curiosidade. Humanos, Prelox respondeu. Ele havia lido sobre eles em seus materiais de preparação. Eles aderiram à coalizão há 18 ciclos. Eles vêm de um pequeno planeta chamado Terra. Eles parecem frágeis, disse Kirix, aproximando-se para ouvir. Como eles conseguiram viagens espaciais? Prelox não sabia a resposta. Os humanos pareciam frágeis. A mulher entre eles, que tinha cabelos castanhos claros, afastados do rosto, notou o alienígena olhando fixamente. Ela não desviou o olhar nem ficou envergonhada. Ela simplesmente olhou nos olhos deles com um olhar calmo e firme que fez Prelox se sentir estranhamente desconfortável. Então ela voltou à conversa com os 2 homens humanos ao seu lado. O transporte pousou com um leve solavanco e os cadetes saíram para a plataforma de pouso. O ar de Trellus Prime era rarefeito e seco, com um leve cheiro de enxofre. Espécies da colisão de dezenas de mundos circulavam, algumas uniformizadas, outras com roupas simples e cinzentas de recém-chegados. Uma voz estrondosa cortou o barulho. Novos cadetes formam fileiras no pátio central. O comandante Shetrix falará com você em breve. Eles seguiram as placas e o fluxo de corpos até chegarem a um enorme espaço aberto cercado por edifícios altos. Quase 112 cadetes se reuniram ali, organizando-se em fileiras organizadas. Prelox se viu perto da frente, com o Fragmento 7 de um lado e Kirix do outro. Os 3 humanos estavam na última fila, quase invisíveis entre as espécies maiores. O comandante Shetrix chegou por uma porta lateral. Ele era um Vril, mas muito maior que qualquer um dos cadetes Vril. Suas asas eram de uma cor roxa profunda, marcando-o como um veterano de muitas campanhas. Seus olhos compostos percorreram os cadetes reunidos, parecendo ver cada um individualmente. Bem-vindo à Academia Galáctica de Defesa, disse ele. Sua voz foi traduzida através de dispositivos que cada cadete usava, transformando seus cliques e zumbidos em palavras que eles pudessem entender. Você foi escolhido entre bilhões de candidatos em toda a coalizão. Você representa o futuro da manutenção da paz interestelar. Nos próximos 4 ciclos,
Você aprenderá a lutar, a liderar e a proteger a paz que nossos ancestrais construíram. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Neste semestre, estudaremos as histórias militares de todas as espécies da coalizão. Você aprenderá como cada mundo-membro aborda a guerra, quais estratégias eles empregam e quais lições seus conflitos podem nos ensinar. Hoje, começamos com a humanidade. Um murmúrio percorreu a multidão. Prolox trocou olhares confusos com o fragmento 7. Humanidade? Eles eram as espécies mais novas e primitivas da coalizão. Seu mundo natal só se desenvolveu mais rápido do que as viagens leves no último século. O que eles poderiam ensinar às civilizações avançadas sobre a guerra? Vejo sua confusão, continuou Xetrix. Muitos de vocês estão se perguntando por que começaríamos com uma espécie tão jovem. A resposta é simples. Em todos os meus anos de estudo militar, nunca encontrei uma espécie como a humana. A sua história é resumida pelos padrões galácticos, aproximadamente 10.000 dos seus anos. No entanto, durante esse período, envolveram-se em mais conflitos armados do que os do Rani em 200.000 anos. Prolox sentiu suas guelras se fecharem em estado de choque. Isso era impossível. Era impossível. Os do Rani eram uma das espécies mais antigas da coalizão. Eles travaram inúmeras guerras antes de encontrar a paz. O fato de os humanos terem excedido esse número em tão pouco tempo era inacreditável. Certamente isso é um exagero, comandante, Prolox se ouviu dizer. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. Xetrix voltou seus olhos compostos para o jovem do Rani. Não é cadete. Os humanos documentaram mais de 15.000 conflitos armados em sua história registrada. Eles inventaram armas capazes de destruir todo o seu planeta várias vezes. Eles mataram centenas de milhões de pessoas da sua própria espécie. O pátio ficou completamente silencioso. Até o vento pareceu parar na última fila. A fêmea humana ficou perfeitamente imóvel. O nome dela era Tenente Kate Brennan e ela sabia que esse momento estava chegando. O embaixador humano avisou a ela e aos seus semelhantes que este dia seria difícil. A galáxia estava prestes a aprender o que a humanidade realmente era e nem todos seriam capazes de lidar com a verdade. Iremos agora prosseguir para a sala de visualização anunciada por Xetrix. Lá você observará imagens de arquivo de conflitos humanos. Devo adverti-lo. O que você está prestes a ver não foi editado para espectadores sensíveis. Se algum de vocês desejar sair a qualquer momento, poderá fazê-lo sem penalidade. Não há vergonha em reconhecer seus limites. Quando os cadetes começaram a se mover em direção à sala de observação, Prolox percebeu que Kate Brennan não havia se movido. Ela estava observando os cadetes alienígenas passarem por ela com uma expressão que ele não conseguia ler. Pode ter sido tristeza. Pode ter sido demissão ou pode ter sido algo totalmente diferente. Prolox ainda não sabia disso, mas sua compreensão do universo estava prestes a mudar para sempre. A sala de observação era uma enorme sala circular com assentos subindo em lágrimas ao redor de uma tela holográfica central. As paredes eram escuras, projetadas para absorver a luz e focar a atenção no que quer que estivesse sendo mostrado. 112 cadetes ocuparam seus lugares, suas vozes se transformando em sussurros enquanto a porta se fechava atrás deles. Prolox estava sentado entre os fragmentos 7 e Kirix, seu coração batendo mais rápido que o normal. Ele disse a si mesmo que não havia nada com que se preocupar. Ele já tinha visto imagens de guerra antes. Os do Rani tinham sua própria história sangrenta, seus próprios conflitos antigos. O que quer que os humanos tenham feito, não poderia ser tão diferente do que outras espécies fizeram. O experiente Dot Commander Xetrix estava na borda da tela central. Suas asas roxas dobradas firmemente contra suas costas. Antes de começarmos, quero fornecer contexto. Os humanos evoluíram em um mundo com recursos limitados e condições adversas. Sua história inicial foi marcada pela competição constante por comida, água e território. Ao contrário de muitas espécies de coligação, até muito recentemente não tinham um único governo global. Durante a maior parte de sua história, eles foram divididos em centenas de nações separadas, cada uma com suas próprias forças armadas.
Ele pressionou um controle em seu dispositivo de pulso e a luz diminuiu ainda mais. A tela holográfica ganhou vida. Começamos com o que os humanos chamam de Primeira Guerra Mundial. Aconteceu aproximadamente 110 anos atrás. As primeiras imagens apareceram. Eles eram planos e bidimensionais, capturados em tons de cinza e branco. Prolog se inclinou para a frente, tentando entender o que estava vendo. Trincheiras, cortes longos e profundos no chão lamacento, estendendo-se até onde a vista alcançava. Milhares de humanos estavam agachados dentro deles, vestidos com roupas pesadas e capacetes de metal. Seus rostos estavam cobertos de sujeira. Seus olhos pareciam vazios e exaustos. Então a filmagem mudou. Os humanos estavam saindo das trincheiras, carregando armas nas mãos. Eles correram por um campo aberto em direção a outro conjunto de trincheiras ao longe. Flashes de luz irromperam do outro lado. Os humanos correndo começaram a cair. Um por um, depois em grupos, depois em ondas. Eles caíram e não se levantaram. Eles estão correndo diretamente para o fogo das armas. Kerik sussurrou, suas asas tremendo. Por que eles fariam isso? A filmagem continuou. Explosões rasgaram a terra, fazendo corpos voarem pelo ar. A lama não era mais marrom. Estava vermelho. Prolog sentiu um frio no estômago. Ele já tinha visto violência antes, mas isso era diferente. Esta não foi uma batalha entre dois exércitos. Isto foi um massacre em escala industrial. Os seres humanos morriam às centenas, aos milhares, e ainda mais pessoas saíam das trincheiras para ocupar o seu lugar. Então a filmagem mostrou algo ainda pior. Uma nuvem verde-amarelada rolou pelo campo de batalha, empurrada pelo vento. Os humanos começaram a sufocar e a arranhar seus rostos. Eles caíram no chão, em convulsão, com espuma escorrendo de suas bocas. Eles estão usando gás venenoso, explicou Shetrix. Uma arma química projetada para queimar os pulmões e cegar os olhos. Ambos os lados usaram isso um contra o outro. O fragmento 7 emitiu um som agudo de angústia. Seu corpo de cristal vibrava tão forte que os cadetes sentados próximos podiam senti-lo. Eles envenenaram sua própria atmosfera enquanto estavam nela. Do fundo da sala, uma voz humana falou. Era Kate Brennan, a tenente. Sua voz era calma e monótona, como se ela estivesse recitando fatos de um livro didático. A Primeira Guerra Mundial durou 4 anos. 17 milhões de humanos morreram. Outros 23 milhões ficaram feridos. Alguns dos soldados passaram meses vivendo nessas trincheiras, cercados de lama, ratos e dos corpos de seus amigos. Muitos dos sobreviventes nunca mais foram os mesmos. A sala estava em silêncio, exceto pelos sons da filmagem. Prolog descobriu que não conseguia desviar o olhar, embora cada parte dele quisesse. A exibição holográfica mudou. As imagens agora eram coloridas, mais nítidas e claras do que antes. Esta é a Segunda Guerra Mundial, disse Shetrix. Tudo começou aproximadamente 20 anos após o término do primeiro. Tanques percorreram cidades em chamas. Aviões encheram o céu, lançando bombas que transformaram edifícios em escombros e fogo. Os soldados lutaram nas ruas, nos campos e nas florestas. Os mortos estavam por toda parte. Corpos empilhados. Corpos flutuando em rios. Corpos pendurados em árvores, mas foi a sequência seguinte que quebrou. Algo feito na sala de observação, a filmagem mostrou uma única aeronave voando alto acima de uma cidade. Um pequeno objeto caiu de sua barriga, caindo em direção aos prédios abaixo. Então houve um flash de luz tão brilhante que a tela holográfica teve dificuldade para reproduzi-lo. Quando a luz se apagou, não sobrou nada. A cidade havia desaparecido. Em seu lugar havia uma nuvem em forma de cogumelo, subindo quilômetros no céu. Esta é uma arma nuclear, disse Shetrix. Um dispositivo que divide átomos para liberar enormes quantidades de energia. Isto é uma única bomba matou aproximadamente 80 mil humanos instantaneamente. Dezenas de milhares de pessoas morreram nas semanas seguintes devido a queimaduras e doenças causadas pela radiação.
Prolox ouviu um som ao lado dele. Querix estava chorando, com lágrimas escorrendo de seus olhos compostos. Por toda a sala, os cadetes reagiam com horror. Vários vrios já haviam fugido, suas asas zumbindo em pânico enquanto procuravam as saídas. Eles usaram aquela arma 2 vezes, disse outra voz humana. Este pertencia ao sargento Cole Murphy, um homem alto com cabelo escuro e curto e uma cicatriz no queixo. Sua voz era tão monótona quanto a de Kate Brennan, ambas as vezes em centros populacionais civis. Cidades cheias de famílias e crianças, calcularam que isso acabaria com a guerra mais rapidamente e salvaria mais vidas a longo prazo. Então eles escolheram o terror mais rápido em vez do mais lento. É assim que os humanos pensam sobre a guerra, acrescentou o terceiro humano. Seu nome era Cabo Danny Vance e ele era o mais novo dos 3. Seu rosto estava pálido, mas sua voz não tremia. Contamos os corpos e escolhemos o menor número. Fazemos contas com vidas humanas e escolhemos a opção que mata menos pessoas, mesmo que essa opção seja um pesadelo. O comandante Shetrix pausou a filmagem. A nuvem em forma de cogumelo pairava congelada no ar, um monumento à destruição numa escala que a maioria das espécies da coligação nunca tinha imaginado. Faremos uma pequena pausa, anunciou Shetrix. Aqueles que precisam sair podem fazê-lo. Continuaremos em 1 hora. As luzes acenderam. Proox ficou congelado em sua cadeira, incapaz de se mover. Sua mente estava lutando para processar o que acabará de ver. Os Duhani travaram guerras, sim. Eles haviam se matado nos tempos antigos. Mas nada como isto. Nada nesta escala. Ele olhou para o fundo da sala onde os 3 humanos ainda estavam sentados. Eles não haviam se movido. Eles assistiram às filmagens das atrocidades de sua própria espécie com rostos que não mostravam surpresa, choque ou negação. Eles sabiam. Eles sempre souberam. E isso, Proox percebeu com uma sensação de frio se espalhando por seu corpo, era apenas o começo. A filmagem cobriu menos de 50 anos de história humana. Ainda faltavam milhares de anos. Pela primeira vez na vida, Proox entendeu o que significava estar realmente com medo. As filmagens continuaram nos dias seguintes. Todas as manhãs, os cadetes se reuniam no salão de observação. Todas as manhãs, havia menos deles no segundo dia. 23 cadetes apresentaram pedidos de retirada. No terceiro dia, o número cresceu para 41. O auditório, que parecia lotado no primeiro dia, agora tinha seções vazias onde ninguém queria sentar. Proox se forçou a voltar todas as vezes. Ele não sabia por quê. Talvez fosse orgulho. Talvez tenha sido a teimosa recusa de Duhani em admitir fraqueza. Ou talvez fosse outra coisa. Uma necessidade de entender. Uma necessidade de saber o que os humanos realmente eram. A filmagem mostrou guerras que ocorreram após os bombardeios nucleares. Os humanos não aprenderam a paz com as suas armas terríveis. Eles simplesmente encontraram novas maneiras de lutar. Houve uma guerra num lugar chamado Vietnã. Os soldados moviam-se por densas florestas verdes, sem nunca saber quando o inimigo poderia aparecer. Eles queimaram aldeias. Eles jogaram produtos químicos que fizeram as árvores morrerem no outono. Eles se mataram com armadilhas escondidas no chão e explosões provocadas por arames. Houve guerras nos desertos, onde máquinas rolavam pela areia e mísseis caíam do céu como chuva. Havia guerras nas cidades, onde os soldados lutavam prédio por prédio, cômodo por cômodo, derrubando portas e atirando nas sombras. Havia bombas que podiam estar escondidas em carros, em bolsas, nas roupas de pessoas que entravam em mercados lotados e escolhiam morrer para poder levar outras pessoas com elas. Os cadetes Cefic foram a primeira espécie inteira a se retirar. Seus corpos cristalinos não foram construídos para processar esse tipo de horror. O fragmento 7 foi o último a sair. Antes de partirem, pararam ao lado do assento de Prolox. Eu não posso continuar. Fragmentos 7 soaram suavemente. Toda vez que fecho minha percepção em Odds, vejo a nuvem em forma de cogumelo. Eu vejo os corpos. Eu ouço os gritos. Como você aguenta isso, Prolox?
Não sei, admitiu Prolox. Eu apenas continuo observando. Mas por quê? Prolox não teve resposta. Os fragmentos 7 foram embora e o Duhane ficou sozinho. Durante o período mil do terceiro dia, Prolox viu Kate Brennan sentada sozinha em uma mesa no canto do refeitório. Ela estava comendo algo de um pequeno recipiente, com movimentos lentos e mecânicos. Sem realmente decidir fazer isso, Prolox se aproximou e ficou na frente dela. Posso sentar? Ele perguntou. Kate olhou para ele. Seus olhos eram de uma cor que ele nunca tinha visto antes em nenhuma espécie, um azul acinzentado claro como águas rasas sobre areia. Ela sentiu uma vez e voltou para sua refeição. Prolox sentou-se. Por um longo momento, ele não disse nada. Ele não sabia como começar. Finalmente, ele falou a pergunta que estava queimando em sua mente desde o primeiro dia. Como você aguenta isso? Saber que sua espécie fez essas coisas? Kate sentou-se em seu utensílio de comer. Ela olhou para Prolox com o mesmo olhar firme que ele notara na nave de transporte. Como posso suportar isso? Ela repetiu. Prolox, meu avô, lutou numa dessas guerras. Minha mãe serviu em outro. Estou aqui porque gerações da minha família sangraram para que eu pudesse ter uma chance de algo melhor do que eles tiveram. Mas a brutalidade, disse Prolox. A crueldade. Como você pode aceitar que isso é o que você é? Por que fingir que não aconteceu seria pior? Kate se inclinou para a frente, sua voz suave, mas intensa. Toda criança humana aprende essas histórias. Mostramos a eles a filmagem. Nós os levamos aos locais onde as bombas caíram e os corpos foram enterrados. Fazemos-lhes compreender que é isso que acontece quando a diplomacia falha, quando o ódio toma conta, quando as pessoas deixam de se ver como pessoas. As guelras de Prolox vibraram em confusão. Você traumatiza seus jovens com imagens de morte. Nós os educamos. Há uma diferença. Kate balançou a cabeça lentamente. Um humano que nunca viu como é realmente a guerra pode estar ansioso para começar uma. Eles podem pensar que é glorioso, excitante ou nobre. Mas um ser humano que viu as filmagens, que caminhou pelos memoriais, que ouviu os sobreviventes contarem as suas histórias. Esse humano entende que a guerra é o último recurso. E se tiver que lutar, lute para acabar com isso o mais rápido possível. Mas continue lutando, pressionou Prolox. A filmagem mostra guerras que aconteceram depois das armas nucleares. Sua espécie viu o que aquelas bombas poderiam fazer, e você ainda continuou em guerras. O rosto de Kate fez algo complicado que Prolox não conseguiu ler. Sim, continuamos a lutar, porque as causas da guerra não desapareceram, só porque as armas ficaram mais terríveis. As pessoas ainda se odiavam. As nações ainda queriam o que outras nações tinham. Os líderes ainda enviaram jovens para morrer por ideias e bandeiras e fronteiras em mapas. Ela fez uma pausa. Mas também continuamos tentando parar. Toda guerra acabou eventualmente. Todo inimigo eventualmente se tornou um aliado. Construímos organizações para prevenir conflitos, para punir aqueles que cometeram atrocidades, para ajudar a reconstruir o que foi destruído. E funcionou? Às vezes. Nem sempre. Kate olhou para suas mãos. Não somos uma espécie perfeita, Prolox. Somos violentos e cruéis e capazes de coisas terríveis. Mas também somos capazes de reconhecer a nossa própria crueldade e escolher ser melhores. É disso que a filmagem realmente trata. Não apenas o que fizemos, mas o que aprendemos naquela noite. Mais 43 cadetes enviaram pedidos de retirada. A sala de observação estava agora menos da metade cheia. O comandante Shetrix anotou os números sem comentários e continuou as aulas. Prolox permaneceu. Ele não sabia se as palavras de Kate o haviam convencido de alguma coisa, mas lhe deram algo em que pensar. Os humanos não eram monstros estúpidos. Eles eram algo mais complicado. Algo que o assustava de uma forma que ele não conseguia explicar completamente. Eles eram uma espécie que olhou para a escuridão da sua própria natureza e não desviou o olhar. Eles carregaram aquela escuridão com isso, não como motivo de orgulho,
mas como advertência. E Prolox estava começando a entender que isso talvez fosse a coisa mais assustadora de todas. No último dia do módulo de História Humana, restavam apenas 37 cadetes dos 112 originais. A sala de observação parecia enorme agora. Os assentos vazios são um testemunho silencioso do que a filmagem fez. Os que ficaram sentaram-se mais próximos, como se estivessem se confortando com a presença um do outro. Prolox olhou para os sobreviventes. Keorix ainda estava lá, embora suas asas não parassem de tremer desde o segundo dia. Um punhado de vril permaneceu, seus olhos compostos opacos de exaustão. Alguns do Han estavam sentados, espalhados em meio às lágrimas, com rostos sombrios. E na última fila, como sempre, os 3 humanos estavam sentados em perfeita quietude. Comandante, Shetrix entrou no salão e assumiu sua posição perto do display holográfico. Ele olhou para a turma diminuída por um longo momento antes de falar. Aqueles de vocês que permaneceram demonstraram uma coragem excepcional, disse ele. O que você testemunhou nos últimos dias quebraria muitos soldados experientes. No entanto, você ainda está aqui. Eu quero que você se lembre desse sentimento. Lembre-se do que foi necessário para ficar. Esta é a primeira lição que a humanidade lhe ensinou. Embora você ainda não tenha percebido, ele ativou a tela. Mas a filmagem que apareceu era diferente do que eles tinham visto antes. Ponto não era a guerra, ponto era a consequência, ponto as imagens mostravam soldados em uniformes sujos em filas, distribuindo comida para multidões de civis magros e famintos. Os médicos trabalhavam em hospitais de campanha, tratando de feridos que usavam uniformes do inimigo. Caminhões entregaram suprimentos para cidades bombardeadas e trabalhadores retiraram escombros de ruas que foram campos de batalha poucos dias antes. Esta também é uma guerra humana, explicou Shetrix. Eles destroem com uma eficiência terrível, mas também reconstroem. Assista, a filmagem mudou. Agora mostrava tribunais onde homens de terno sentavam-se atrás de mesas compridas, de frente para homens vestidos de prisioneiros. Documentos foram apresentados. O testemunho foi dado. Os vértices foram entregues. Após as suas grandes guerras, os humanos criaram sistemas para responsabilizar o seu próprio povo pelas atrocidades. Eles levaram seus próprios generais e líderes a julgamento. Eles coletaram evidências e registraram depoimentos. Eles garantiram que o mundo soubesse exatamente o que havia acontecido e quem era o responsável. Prolox sentiu algo estranho se agitando em seu peito. Ele esperava mais horror, mais violência, mais morte. Isso era algo completamente diferente. A filmagem continuou. Esses inimigos sentaram-se em mesas um do outro, assinando documentos. As mãos estavam trêmulas. Bandeiras foram hasteadas. As crianças brincavam em ruas que estavam em ruínas uma geração antes. Velhos soldados que uma vez tentaram matar uns aos outros se encontraram e se abraçaram. Lágrimas escorrendo por seus rostos envelhecidos. A pergunta do fragmento cristalino 7 de dias atrás ecoou na mente de Prolox. Agora Kirik perguntou e permitiu uma voz quase um sussurro. Eles perdoam? Koal Marf levantou-se do banco de trás. Seu rosto estava cansado e havia sombras sob seus olhos, mas sua voz era forte. Não exatamente. Nós nos lembramos. Cada nome, cada atrocidade, cada erro. Construímos monumentos aos nossos fracassos para nunca os esquecermos. Escrevemos livros, fazemos filmes e criamos museus dedicados às piores coisas que já fizemos. Ele fez uma pausa, olhando para os cadetes restantes. Mas também acreditávamos que as pessoas podem mudar. As nações podem mudar. Os inimigos de uma geração tornam-se aliados da próxima. Se não acreditássemos nisso, teríamos nos exterminado há séculos. As armas nucleares deram-nos o poder de destruir todo o nosso planeta. Optamos por não usá-los novamente. Kirik ergueu a mão trêmula. Você luta como demônios e depois oferece paz? Como as duas coisas podem ser verdadeiras? Danny Vance estava ao lado de Koal. Ele era o mais jovem dos cadetes humanos, mas naquele momento parecia mais velho do que sua juventude. Oferecemos paz primeiro.
Sempre primeiro. Não queremos guerra. Nossa espécie já viu muito disso. Perdi muito com isso. Todo ser humano vivo hoje tem ancestrais que morreram em guerras. Carregamos esse peso em nossos ossos. Ele respirou fundo antes de continuar. Mas se a guerra chegar até nós, se alguém ameaçar aquilo que amamos e não aceitar a paz, então garantimos que essa pessoa nunca mais nos queira ameaçar. Lutamos com tudo o que temos. Usamos todas as armas, todas as estratégias, todas as vantagens. Não paramos até que a ameaça acabe. E então, quando a luta termina, largamos as armas e estendemos as mãos. Kate Brennan também se levantou. Os 3 humanos enfrentam os cadetes restantes como testemunhas de um julgamento. Isso é o que queremos que você entenda, disse Kate. As imagens que você viu não são motivo de orgulho para nós. É um aviso. Mostramos nossa história não para te assustar, mas para te ensinar. A guerra não é um jogo. Não é glória, honra ou aventura. É sofrimento e morte, famílias desfeitas e cidades queimadas. São crianças crescendo sem pais e pais dando à luz seus filhos. Sua voz ficou mais baixa, mas não menos intensa. Nós, humanos, sabemos disso melhor do que ninguém. Fizemos coisas terríveis uns aos outros, mas também sobrevivemos a essas coisas terríveis. Nós reconstruímos. Perdoamos, não por esquecer, mas por lembrar e escolher seguir em frente de qualquer maneira. Essa é a lição. É isso que podemos te ensinar. O comandante Zetrix deixou o silêncio se estender por um longo momento. Então ele falou novamente, com a voz pensativa. Nos meus muitos anos de serviço, estudei as histórias militares de mais de 40 espécies. Já vi impérios crescerem e caírem. Vi civilizações se desintegrarem e outras encontrarem uma paz duradoura. Mas nunca encontrei uma espécie como a humanidade. Ele se virou para encarar diretamente os cadetes humanos. Você é jovem para os padrões galácticos. Sua tecnologia é primitiva comparada à maioria das espécies da coalizão. Você não tem armas naturais, nem armadura, nem vantagens óbvias. E ainda assim você sobreviveu a coisas que teriam destruído outras espécies. Você olhou para sua própria escuridão e emergiu mais forte. Zetrix olha para os cadetes restantes. É por isso que estudamos primeiro a guerra humana. Não porque sejam os mais fortes ou os mais avançados, mas porque compreendem algo que muitas espécies mais antigas esqueceram. Eles entendem o verdadeiro custo da violência e sempre carregam essa compreensão consigo. A filmagem terminou. As luzes acenderam. E pela primeira vez desde o início do módulo, a sala de observação não se encheu de horror ou medo. Estava cheio de algo que parecia quase respeito. 1 ano se passou desde o módulo de História Humana. As nuvens laranja de Trelos Prime flutuavam pelo céu. Enquanto cadetes e famílias se reuniam para a cerimônia de formatura. Bandeiras de dezenas de mundos da coalizão estavam penduradas nas paredes da academia. Ondulando no vento seco, a classe mudou muito desde aquele primeiro dia. Quase metade desistiu apenas durante o módulo de História Humana, tornando-a a maior taxa de abandono na longa história da academia. Mas os cadetes que permaneceram tornaram-se algo diferente. Eles criaram laços que cruzam as linhas das espécies. Eles treinaram juntos, estudaram juntos e enfrentaram desafios que teriam destruído soldados inferiores. E eles nunca esqueceram o que aprenderam com isso. Salão de visualização. Prolox ficou na frente dos formandos reunidos, vestindo o uniforme azul impecável de tenente da coalizão. Suas guelras do Rani vibravam com energia nervosa. Ele havia sido escolhido para fazer o discurso de formatura, uma honra que ainda o surpreendia. 1 ano atrás, ele era um jovem cadete confuso que não conseguia entender por que a academia perderia tempo com coisas primitivas. A história humana. Agora, ele entendeu. Ele olhou para a multidão. Sua família estava sentada na seção de visitantes, os olhos escuros de seu pai brilhando de orgulho. Outros graduados se levantaram e se reuniram em fileiras atrás dele, representando uma dúzia de espécies diferentes. E atrás, como sempre, estavam os 3 cadetes humanos. Kate Brennan,
Cole Murphy, Danny Vance. Eles se formaram colocados no topo de suas aulas táticas, não surpreendendo ninguém que os conhecesse. Prolox respirou fundo e começou a falar. Há um ano, sentei-me em uma sala de exibição e assisti a imagens que mudaram minha vida. Vi cidades reduzidas a cinzas. Vi milhões de seres mortos por armas que não poderia imaginar. Vi uma espécie que havia feito coisas terríveis consigo mesma repetidas vezes durante milhares de anos. E eu queria correr. Ele fez uma pausa, deixando as lembranças tomarem conta dele. Muitos dos meus colegas cadetes fugiram. Eles deixaram a academia porque não aguentavam mais assistir. Eu não os culpo. O que vimos foi horrível além de qualquer descrição. Durante dias depois, não consegui dormir. Eu não conseguia comer. Continuei vendo a nuvem em forma de cogumelo toda vez que fechava os olhos. A multidão ficou em silêncio, aguardando suas palavras. Mas eu fiquei. Fiquei porque precisava entender. Eu precisava saber que tipo de seres poderiam fazer tais coisas e ainda assim se considerarem civilizados. Eu precisava saber se os humanos eram monstros que a coalizão cometeu um erro terrível ao aceitar. Prolox olhou para o fundo da multidão, encontrando os olhos claros de Kate Brennan. Ela deu-lhe um pequeno aceno de encorajamento. O que descobri foi algo que nunca esperei. Os humanos não são monstros. Eles são sobreviventes. São uma espécie que aprendeu a aproveitar a sua própria capacidade de violência e a direcioná-la com propósito. Eles lutam não porque amam a guerra, mas porque amam o que protegem, mais do que temem o que enfrentam. Ele se virou para se dirigir diretamente aos formandos. Cada um de nós que permaneceu neste programa assistiu às mesmas imagens. Vimos os mesmos horrores. E fizemos uma escolha. Escolhemos ficar, aprender, compreender. Essa escolha tornou-nos melhores soldados do que jamais poderíamos ter sido de outra forma. Porque agora sabemos quanto custa realmente a guerra. Sabemos o que está em jogo quando a diplomacia falha e as armas são levantadas. Prolox recuou da plataforma de discurso e gesticulou em direção ao comandante Zetrix, que se levantou de seu assento com a dignidade de uma vida inteira de serviço. O comandante Vril moveu-se para a plataforma, suas asas roxas refletindo a luz. Ele olhou para os formandos com olhos compostos que tinham visto mais conflitos do que a maioria deles poderia imaginar. Durante séculos, Zetrix começou. A coligação tem sido cautelosa ao convidar espécies mais jovens para as nossas academias militares. Acreditávamos que as civilizações primitivas nada tinham a nos ensinar. Estávamos certos de que a nossa longa história e tecnologias avançadas podem ser superiores em todos os sentidos. Estávamos errados. Ele se virou para os cadetes humanos. E algo que poderia ter sido admiração brilhou em seus olhos alienígenas. A humanidade ensinou-nos que a verdadeira força não é a ausência de violência, mas a compreensão do seu custo. Eles não se escondem da sua própria escuridão. Eles estudam isso. Eles se lembram disso. Eles constroem monumentos aos seus piores momentos para que as gerações futuras nunca os esqueçam. E então eles escolhem todos os dias ser melhores que seus ancestrais. Zetrix enfrentou a multidão novamente. Esses humanos não são monstros. São as espécies que olharam para o abismo da sua própria natureza e se recusaram a desviar o olhar. Eles carregam o peso da sua história sobre os ombros, não como um fardo de vergonha, mas como uma responsabilidade sagrada. Eles se lembram para que outros não tenham que sofrer o que seus antepassados sofreram. A cerimônia continuou com a atribuição de comissões e o reconhecimento das realizações. Ao final, os formandos se reuniram com seus familiares e amigos. A atmosfera formal deu lugar ao calor e à celebração. Prolox se viu parado ao lado. Danny avançou para perto das mesas de refrescos. O jovem humano assistia à celebração com um sorriso tranquilo no rosto. Quase desisti na primeira semana, admitiu Prolox. Quando mostraram o bombardeio nuclear, quase saí e nunca mais voltei. Danny assentiu lentamente. Muitos seres fizeram isso. Por que você nunca desviou o olhar? Prolox perguntou. Era uma pergunta que o incomodava. Ou meses.
Durante toda aquela filmagem, vocês três nunca vacilaram. Nunca fechei os olhos. Como? Danny ficou quieto por um longo momento. Quando ele falou, sua voz era suave, mais segura. Por que desviar o olhar é um luxo que nossos ancestrais não podiam pagar? Eles tiveram que enfrentar o que fizeram. Eles tiveram que viver com as consequências de suas escolhas. Se desviarmos o olhar agora, se fingirmos que isso nunca aconteceu, poderemos esquecer porque isso nunca mais poderá acontecer. Ele se virou para encarar Preloques diretamente. E o Dorani ficou impressionado com a idade dos jovens humanos que eu parecia. Carregamos as memórias deles, Preloques. Todos eles. As vitórias e as derrotas. Os atos de heroísmo e os atos de crueldade. Carregamos tudo porque alguém precisa. Porque esquecer seria uma traição a todos os que morreram e a todos os que sobreviveram. Preloque sentiu algo mudar em sua compreensão. Pela primeira vez, ele compreendeu verdadeiramente o que era a humanidade. Eles não eram guerreiros que glorificavam a batalha. Não eram pacifistas que rejeitavam a violência. Eles eram algo completamente diferente. Eles eram testemunhas. Guardiões da memória. Guardiões do terrível conhecimento que a guerra extrai daqueles que a travaram. E juntaram-se à coligação não como conquistadores ou selvagens, mas como professores. Eles trouxeram 10.000 anos de lições duramente conquistadas, escritas com sangue e fogo. Eles ofereceram suas cicatrizes como pontos de sabedoria enquanto a celebração da formatura continuava ao seu redor. Preloques olhou para o céu laranja do auge do Trelo e pensou no futuro. A galáxia era vasta e cheia de perigos. Novas ameaças surgiriam. Surgiriam conflitos. A paz que a coligação manteve durante 3.000 anos seria testada repetidamente. Mas agora, a coligação tinha algo que nunca tinha tido antes. Tinha humanidade. Uma espécie que entendia a guerra e seus ossos. Isso carregou o peso da sua própria história violenta, tanto como aviso como arma. E nesse entendimento, Preloques percebeu que a galáxia não havia encontrado uma ameaça, mas um presente. Os humanos sobreviveram a si mesmos. E agora eles estavam aqui para ajudar todos os outros a fazerem o mesmo.